Não, já apertei. Já está apertando. Boa noite a todos. Semana passada nós iniciamos essa palestra, o tema é bastante extenso e não deu para concluir. Então eu vejo que uma boa parte de vocês estavam aqui, mas outros não. Só para lembrar então rapidamente alguma coisa que nós falamos semana passada, que para não se perder, nós falamos que a evolução no nosso sistema solar, a evolução no nosso planeta Terra, ela acontece simultaneamente de diversos reinos, de reinos mesmo. Vamos falar, a gente vê aqui no nosso mundo a evolução humana, a gente percebe, está todo mundo aqui. A gente vê nesse mesmo mundo a evolução animal. Os animais estão aí, a gente não precisa falar muito sobre isso. A gente vê o vegetal, a gente vê o mineral. Então tem uma série de evoluções que acontecem ao mesmo tempo e o ser humano, de uma forma geral, acha que ele tem primazia, que esse mundo é dele. Na realidade, o planeta é de todos. Então todos que estão em evolução, desde o mineral que está em evolução, o vegetal, o mineral e o animal, todos nós temos direitos e deveres para com o nosso planeta. Quando a gente fala nesses reinos, existem outros reinos em evolução que nós não percebemos com os nossos olhos físicos, com os nossos sentidos físicos. Então foi isso que nós falamos na semana passada sobre a evolução então dos anjos. Assim como tem o reino humano em evolução, existe o reino angélico, que também está em evolução no nosso planeta, e a nossa percepção, os nossos sentidos, nós não captamos a presença desses seres. Para isso é necessário um desenvolvimento de algumas faculdades para ver essa percepção desse reino angélico. Então, o que fez esse trabalho, que é o Reino dos Deuses, esse livrinho, o autor é Geoffrey Hodgson. Geoffrey Hodgson é um filósofo do século passado que tinha uma clarividência muito desenvolvida, e todo esse trabalho sobre os reinos angélicos que estão em evolução, em paralelo com a evolução humana, foi um trabalho de Geoffrey Hodgson. Ou seja, nós pobres mortais que não temos essa clarividência desenvolvida, a gente não percebe. Mas não é o Geoffrey Hodgson a única pessoa que fala sobre esse tema. Tem diversas outras pessoas, diversos outros autores que falam sobre isso. Dentro da própria Sociedade Teosófica, nós temos o Leadbeater, que foi um tremendo de um clarividente também. Nós temos a Clara Code, que foi um tremendo de um clarividente também. E se a gente sair da Sociedade Teosófica, for para outros grupos espiritualistas, o tema anjos é um tema recorrente. Então, ou seja, não é uma teoria da Sociedade Teosófica falar na existência dos anjos. Se a gente pegar o cristianismo fala também da presença dos anjos. Em todos os níveis, desde anjo da guarda até como se fala em anjos, arcanjos e tudo mais. Então é um reino que está em evolução, em paralelo com o reino humano, e eles têm tanta primazia sobre o planeta como nós. O que nós falamos a semana passada? Se nós pegarmos a evolução humana, que está mostrada aqui, partindo de uma vida mineral, essa vida mineral, ela pode seguir pela água ou pode seguir pela terra. Um dos ramos evolutivos pela terra, ele vai passar por uma série de evolutivos aqui até chegar no estágio humano. Então, dentro do estágio humano, é onde nós estamos hoje, a evolução da consciência, gente, não é a evolução da pessoa. Falar que uma pessoa passou por um reino animal é estranho. Mas a pessoa existe porque tem uma consciência por trás dessa pessoa, senão a pessoa não existiria. E essa consciência que gera seres humanos já passou por outras evoluções anteriores ao reino humano. E nós mostramos aqui, que para chegar nesse reino humano nós passamos por uma evolução animal,
passando desde os mamíferos, répteis, os mamíferos, animais domésticos, até entrar no reino humano. Passamos por uma evolução, consciência, gente, não nós como pessoas, por um reino vegetal, inclusive por um reino mineral. Quando nós falamos em anjo, a evolução angélica não é essa evolução. A evolução angélica, nós mostramos aqui, ó, ela passa por essa outra evolução aqui, ó, passando por animais, pelos cereais, pelos insetos, passando pelas formigas, até chegar em aqueles espíritos mais simples da natureza, que são chamados de fadas, espírito do fogo, espíritos da água, silfos, devas, tudo isso aqui nós falamos. Então isso é a evolução angélica. Essa evolução angélica é a evolução que preparou o planeta para receber nós, os seres humanos, em evolução. Então essa evolução angélica que nós estamos falando aqui, essa evolução nunca se desligou de Deus. Ou seja, elas fazem muito mais uma evolução pelo sentir do que pelo pensar. O ser humano faz a evolução pelo pensar, pela mente. Os anjos não, é mais pelo sentir. Então os anjos estão sempre ligados a Deus. E nós, seres humanos, quando entramos aqui nessa evolução, quando entramos no reino humano, por uma razão ou outra, muitas vezes a gente se desconectou totalmente de Deus. Então é essa a razão de ser dessa balbúrdia toda que a gente vê no mundo, que todos nós, em maior ou menor grau, eu diria que a grande maioria em maior grau, está totalmente desconectada do princípio divino que existe em nós. O dia que a gente reconectar com esse princípio divino, a gente vai resolver praticamente todos os problemas que afligem a humanidade hoje. Essa evolução angélica, ela não passa por essa experiência dessa desconexão com Deus. Como a evolução dela é muito mais uma evolução do sentir e não uma evolução do pensar, então eles estão realmente sempre ligados a Deus. Então eles estão ali auxiliando, inclusive, a evolução humana. Nós somos assistidos por todos esses deuses no nosso caminhar. Se nós não tivéssemos essa ajuda nessa nossa evolução aqui, a evolução nossa seria muito mais difícil. Aquele princípio que na teosofia nós chamamos de mônada, que é o princípio, é que a consciência que existe em nós, ela realmente é assistida nesse período crítico da evolução, que é a evolução humana. Quando a gente mais se afasta de Deus, nós somos assistidos realmente por esses anjos, e são esses anjos que levam realmente que a gente consiga suplantar essa experiência, que é essa experiência que a gente fala que é quase que uma experiência sem Deus. Claro que dentro dos seres humanos, tem muitos seres humanos que estão conectados com Deus, mas a grande verdade é que a maioria das pessoas estão desconectados dos princípios superiores, estão desconectados realmente da nossa consciência. Então é uma evolução, é um preço a se pagar para o desenvolvimento do nosso cérebro, para o desenvolvimento da nossa mente. É um preço a se pagar, onde nós fazemos essa experiência que é muito difícil em termos de consciência. É que nós estamos desconectados da nossa consciência e achamos que nós somos simplesmente seres humanos. Em achando que somos seres humanos, então a gente vive uma evolução humana e esquecemos totalmente daquele princípio que nós chamamos de consciência dentro do nosso evolução, e é o caminho de todos nós, a reconexão com Deus. No final da evolução humana, quando nós chegarmos a uma condição de adepto, dentro daquilo que a gente chama na sociedade teosófica de diversas iniciações, vai ser a quinta das iniciações, onde nós nos tornaremos não mais homens comuns, não mais homens evoluídos, nem mais discípulos, mas sim adeptos, e sim mestres de sabedoria. Nessa condição de mestres de sabedoria, nós voltaremos a estar totalmente conectados com essa consciência divina que está hoje de uma forma muito escondida dentro de nós, onde praticamente não temos consciência e não dedicamos nenhum tempo da nossa vida
para essa reconexão com a consciência. Então, o trabalho da Sociedade Teosófica, de uma forma geral, é conscientizar as pessoas para essa reconexão com Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, e isso aqui nós somos muito auxiliados por esses seres que nós chamamos da evolução dévica. Então, isso aqui foi o princípio da palestra da semana passada, onde nós falamos sobre os pequenos anjos, sobre os pequenos seres da natureza que fazem esse processo evolutivo, desde a germinação de uma planta, desde o nascimento de um animal, desde o nascimento de um ser humano. Todos nós somos assistidos por esses seres denominados anjos, que a grande maioria acha que isso é história de desenho animado. Não é história de desenho animado, é uma realidade. E essa realidade, um dia a gente vai perceber isso aqui. E o Geoffrey Hodgson, como eu falei, é um cara sensitivo, com esse poder. Ele realmente fez um trabalho de pesquisa no nascimento de uma semente, no nascimento de um animal, mesmo no nascimento de uma criança. Ele fez um trabalho de pesquisa muito grande, acompanhou todo esse processo, visualizando anjos em todos esses processos. Então, falamos a semana passada sobre os pequenos anjos, sobre os pequenos devas. Hoje nós vamos continuar a palestra da semana passada e vamos entrar então agora nos grandes anjos, não mais nos pequenos anjos. Isso foi só para a gente realmente equalizar um pouquinho de informação em relação à semana passada. Eu tinha dito que se alguém quisesse esse PowerPoint, deixasse o e-mail lá que eu posso encaminhar, tá? Falamos então sobre os deuses menores e vamos entrar agora no capítulo que nós paramos, que vão entrar nos deuses maiores. Muitas vezes o Geoffrey Hodgson ele tem uma formação muito grande também na Cabala. Então ele usa muitos termos cabalísticos quando ele fala dos anjos maiores. Ele chama os anjos maiores como sendo as hostes de Sefirot. Nós vamos mostrar daqui a pouco uma figurinha da Cabala, onde mostra quais são todos esses degraus dentro da Cabala que fala desses grandes anjos. E a gente afirma, então, que o nosso universo, a filosofia afirma que nós somos matéria e energia. Os cientistas hoje sabem disso, né? Que matéria, no fundo, é energia condensada e o contrário, né? Se você pegar a energia, se transforma em matéria, e matéria se transforma em energia através de explosões atômicas e tudo mais. E esse universo que a gente fala de evolução dos anjos é justamente o universo de energia. Eles são seres não tão materializados a posto que a gente possa enxergá-los. Eles são mais energia. E para ser energia, realmente, aqui é necessário realmente um certo conhecimento e um certo desenvolvimento para perceber. Eles são diretores de forças universais, agentes de Deus. Deus, na teosofia, a gente chama de Logos. Logos é o Criador. Quando a gente fala em Logos, a gente está falando do nosso sistema solar. Então, o Criador do nosso sistema solar. Então, essas hostes de Sefirot são diretores das energias divinas para chegar até nós. Semana passada, nós fizemos uma comparação desses seres aqui. É o seguinte, se a gente pegar um gerador de energia lá da usina de Itaipu e pegar um equipamento de som e ligar nele, ele explode. Então os grandes anjos, eles trabalham com energia tão forte, mas tão forte,
que se ele chegar na nossa presença, nós simplesmente não suportamos. Então esses grandes anjos vão passando por diversos degraus evolutivos, por seres menores, até que eles possam chegar perto da gente numa determinada energia que a gente possa suportar. Por isso que eles são diretores dessas forças universais para chegar até nós, essas energias. Os mais elevados desses deuses que estão no mundo manifestado, o mundo manifestado é o mundo criado por Deus, não é o Criador, é a criação. Então o maior desses anjos, são chamados de arcanjos solares, e é dito que esse Logos do sistema solar, abaixo dele existem os 7 poderosos espíritos ante o trono, que são os arcanjos planetários. Então cada planeta tem um arcanjo planetário e nós vivemos dentro da aura de um grande anjo desses espíritos diante do trono. Emanação do Logos principal, que é o Logos do sistema solar. E eles são 7 principais, tá? E eles pegam o quê? Pega a ideia divina, e essa ideia divina tem que ser concretizada até chegar no nível material. Então isso vai passando por diversos níveis de energia, começando por esses logos planetários. E colaborando com esses grandes logos planetários, que são os 7 sefiras, seria um anjo para cada planeta. Se a gente olhar na filosofia oculta realmente, o planeta Terra como um todo, ele é um veículo de manifestação de um grande anjo. Essa é a manifestação, seria o corpo físico de um grande anjo, seria o planeta Terra. E colaborando com eles tem uma tremenda hoste de arcanjos e anjos, até chegar em anjos ínfimos, muito pequenininhos, que ajudam, inclusive, como falamos na semana passada aqui, no trabalho de germinar semente quando se planta. E esses deuses, eles são diferentes do homem, justamente aquilo que nós falamos logo no começo também. Eles, nesse nosso Manvantara é um período onde o universo está manifestado. Nessa manifestação do universo, ela é cíclica. Ora o universo está manifestado, ora ele entra em dissolução, se chama Pralaya. Então, dentro da manifestação do nosso universo, esses deuses, eles são diferentes de nós pelo fato deles não estarem desligados de Deus. Eles estão muito unificados com a vontade divina. E nós, homens, como nós falamos, nós estamos desligados da vontade divina. E todos esses grandes anjos, aí, não os pequenininhos, os grandes anjos, eles já foram homens num passado remotíssimo, não no nosso planeta, não no nosso sistema solar, em outros planetas, em outros sistemas solares anteriores ao nosso. Esses grandes deuses, ou eles foram, ou ainda virão a se tornar deuses. Mas esses grandes que nós vamos falar hoje, todos eles, quando você falar no anjo de um planeta, vamos falar no anjo de um país, tudo mais, esses são seres já que têm a consciência individualizada e muito provavelmente todos eles já passaram por uma evolução parecida com a evolução nossa hoje. E os que não passaram ainda, que são os anjos menores, num futuro eles vão passar também pela evolução humana, porque o ocultismo diz que a evolução humana é a mais difícil das evoluções que existe, é a evolução humana. Então aqueles que não passaram vão passar, porque essa evolução é tão difícil pelo fato de se desconectar da nossa origem, desconectar da nossa consciência. Então nós entramos no mundo e nessa entrada no mundo nós somos assim, como se diz, sem pai nem mãe. A gente entra aqui e tem que se virar para aprender realmente essa reconexão com Deus. Isso aí é a parábola do filho pródigo. É o filho que sai da casa do pai, entra nesses processos de evolução onde você ficou totalmente sem a proteção do pai, pelo menos acha que ficou, na realidade nós nunca ficamos, mas nós achamos que ficamos sem a proteção do pai, e no final da experiência, depois de bater a cabeça, quebrar a cabeça um monte de vezes, aí apanhar pra caramba, um dia a gente vai retornar para a casa do pai. Então é isso aqui, mas os anjos, esses ossos de Sefirot, eles não se desconectaram de Deus, como nós já falamos.
A Blavatsky fala claramente, a Blavatsky é a orientadora maior da Sociedade Teosófica. Ela está aqui, ó, além de ser a fundadora da Sociedade Teosófica, grande parte da literatura ocultista que nós temos hoje no Ocidente é graças a Blavatsky. Não só da Sociedade Teosófica, hoje de diversas outras filosofias, a base é a doutrina secreta. Então isso foi trazido pela Blavatsky do Oriente para cá, e ela fala que o cosmos é guiado, ele é controlado, ele é animado por uma série de hierarquias de seres sencientes, e esses seres regem todas as leis cósmicas, inclusive a mais forte das leis, que é a lei do karma, causa e efeito. Então isso está lá, Blavatsky já falava isso aqui há muito tempo, e é verdade. Existem essas duas correntes evolutivas, né? E a investigação que o Geoffrey Hodgson fez, ele vem e fala que esses anjos não são seres humanos falecidos, que ensinam para nós aí que os anjos são os homens que morreram, e esses caras que morreram se tornaram anjos. Cara, morrer não vira anjo não, morrer, se bobear, vai para o inferno. Ou pode ir também para um lugar melhor, tá? Mas não é o fato de morrer que você vai se tornar um anjo. Então o anjo, principalmente esses grandes anjos aqui, eles já vieram para esse mundo com essa finalidade de ajudar os seres humanos nesse processo evolucionário. Então quem está achando que vai morrer aqui, vai criar asinha e vai ficar tocando arpinha o resto da vida aí, isso é a história da carochinha, tá, gente? Então não são. A natureza deles, né, o caráter humano, não sofre nada depois da morte. Ou seja, a gente morre, a gente vai continuar com as mesmas qualidades e os mesmos defeitos que nós tínhamos antes de morrer. Então as qualidades que nós temos que adquirir é aqui, é trabalhando agora que nós vamos adquirir as qualidades, depois de adquirir uma série de qualidades em vida. Aqui é, como se diz, é aqui no oba-oba mesmo que a gente adquire isso. Aí quem sabe um dia a gente se torna mestre de sabedoria e pode, num futuro, em outras evoluções, voltar como um desses grandes seres que regem toda essa evolução que nós estamos falando. Então essa ordem desses anjos, ela tem uma hierarquia. Começa, como eu falando, voltando ao nosso sistema solar. Não vamos falar do universo, que o universo é uma coisa muito grande para a gente querer entender o universo. Vamos falar do nosso sistema solar. O nosso sistema solar tem um criador. Esse criador é chamado na teosofia de Logos. Abaixo do Logos, como nós estamos falando, tem os 7 grandes espíritos que são aqueles que nós chamamos um planetário. Então tem uma hierarquia, e essa hierarquia vai diminuindo, como numa empresa. Uma empresa tem um presidente, tem um diretor, tem um gerente, tem um subgerente, aí tem um engenheiro, tem o faxineiro, tem todas as funções. Então, nesse processo de criação do mundo, tem uma hierarquia que faz essa coisa acontecer. Então, o universo, o planeta ou o sistema solar, ele acontece, ele funciona porque tem toda essa hierarquia que faz essas coisas funcionar. E esses anjos menores, semana passada nós falamos de duendes, gnomos, que são do elemento terra, fadas e silfos do ar, ondinas e nereidas da água e salamandras do elemento fogo. Então são todos esses aqui que tem os anjos menores até chegar, como falamos, no Logos, que é o grande criador do nosso sistema solar. Então se a gente olhar para nós, para entender esse negócio, vamos imaginar que tem pequenas vidas dentro da gente. Pequenas vidas dentro da gente só sobrevivem nessa forma aqui, porque nós, como consciências humanas, criamos o corpo, criamos o veículo, criamos tudo isso aqui. Então, dentro de nós tem inúmeras vidas. A gente vê que algumas a gente conhece, bactérias, micróbios, está tudo dentro da gente. Isso aqui existe enquanto nós existirmos, que quando nós abandonarmos o corpo, acaba tudo. Então, assim como nós criamos o nosso corpo e nós somos um universo em miniatura, nós também estamos dentro de um espírito maior do que nós. E esse espírito maior do que nós, ele vai crescendo em grau de consciência até chegar naquele que nós chamamos de Logos solar, que é realmente o nosso Criador, é o nosso Deus. Tá? Então são os arcanjos, até os 7 espíritos do trono. É uma linha de seres em evolução, paralela ao humano, como mostrei naquela transparência inicial,
a evolução angélica e a evolução humana são evoluções paralelas, ou seja, o humano está na evolução humana e o anjo está na evolução do anjo. O homem morre, ele vai reencarnar como homem, ele não vai aparecer como anjo, ele vai continuar na evolução humana dele, tá? Paralela. Ele usa o planeta solar como campo de atividade. A aparência dos anjos, nós temos uma determinada aparência porque em planos espirituais nós temos aquilo que nós chamamos de arquétipo. Então o arquétipo do homem perfeito existe. Então nós somos, na ideação divina, todos os seres, eles têm começo, meio e fim, já está tudo projetado. Então o que nós somos, o que nós vamos ser no plano divino, já está tudo pré-estabelecido. Falta nós pegarmos o plano divino e trazer isso para o mundo aqui e fazer isso virar uma realidade material. Esse é o nosso trabalho, mas o trabalho de Deus tem todos os arquétipos. E o arquétipo da forma angélica e o arquétipo do ser humano, ou seja, como nós vamos ser no final do ciclo, são relativamente parecidos, tá? Então, quando falam em duendes, elfos, eles são, como diz no folclore, no reino dos deuses. Inclusive, não existe mais a separação de sexo como nós temos no reino humano. No reino dévico tem uma polarização de energia, positiva e negativa, muito mais na polarização energética do que em órgãos sexuais, por exemplo, separados, que no caso do homem e da mulher são distintos. Então tem faudas e silfos, o elemento do ar, elas são aparecidas em conto de fadas e são assim, bem femininas, bem bonitas realmente. Salamandras do elemento fogo são realmente, o corpo deles são de fogo mesmo. Então esses pequenos espíritos da natureza que são chamados salamandras, para que tenha a visão clara, evidente, desenvolvida, você pode percebê-los na chama, quando você faz uma fogueira, eles vivem e são fogo. E esses seres, quando crescerem fortemente, eles vão viver inclusive no sistema solar como colossos ígneos, deuses que vivem dentro do Sol. Claro que não é um corpo como o nosso. Se pegar um corpo como o nosso e colocar dentro do Sol, ó, a gente não aguenta. Então eles são apropriados para isso. Então são essas evoluções. Então tem deuses dentro dessa hierarquia, como por exemplo deuses de uma montanha, tá? Arcanjos solares, deuses planetários correspondentes, chega até deuses da montanha, anjos de paisagem, tá? Alguns são muito grandes, deuses de picos isolados. Nós mostramos na semana passada uma série de imagens de como Geoffrey Hodgson percebia esses grandes seres, esses grandes anjos que existem em todos eles. Esse aqui, estou repetindo aqui agora, é um deus que ele percebia numa cordilheira nevada. Então na cordilheira tem um grande anjo, você vê o formato do anjo aqui no centro, e uma aura muito grande em volta dele, ó. Essa seria a figura de um deus de 15 metros de altura, que é o deus de uma colônia mineral, vamos falar assim, de uma cordilheira nevada. Então não é o deus do planeta, já é um deus bem menorzinho, de uma simples cordilheira. Mas esse seria a visão do clarividente, esse ser que seria um deles. Esse aqui já seria um deus de uma paisagem, também que falamos aqui, mostramos semana passada, onde ele percebia que seria um deus que é responsável pela evolução mineral de uma grande parte de terra onde realmente essa evolução acontece. A gente, principalmente nós ocidentais, quando a gente fala numa evolução mineral, a gente acha que isso é uma loucura. Mas o mineral evolui. Todos os minerais tendem a se tornar cristais. O cristal seria o êxito do reino mineral, quando ele realmente chegou a virar praticamente luz lá. Então é a evolução deles. Então, por trás de uma evolução mineral, de um simples átomo, ou até um planeta, ou um sistema solar, tem um anjo nesse processo todo. E o Geoffrey Hodgson aí fala que ele recebeu provas que existe um elevado Deus planetário, que é o rei de um Deva, de um mundo físico completo. Obviamente ele percebeu tudo isso, a visão clara e evidente. Falar um pouquinho dessas hierarquias angélicas, então, que conduzem, vamos falar, o andamento do sistema da nossa Terra. Obviamente, a gente está falando da evolução dévica, mas dentro da evolução humana,
aqueles que concluíram a evolução humana e se tornaram mestres de sabedoria, como um Cristo, como um Buda, como um Conde Saint-Germain, como um Mestre Moria, como um Mestre Kuthumi, eles já estão num grau de consciência tão elevado que, na realidade, essa grande hierarquia angélica que faz essa evolução do sistema, obviamente ela trabalha em conjunto com esses seres humanos que já transcenderam a evolução humana. Então não são mais só os anjos que fazem esse trabalho. Seres humanos que concretizaram a evolução humana fazem um trabalho de parceria com essa evolução dévica na evolução do sistema como um todo. Então, como estou falando, nós que estamos ainda simplesmente na evolução humana, não passamos por essas iniciações, não temos a nossa conexão com Deus, o nosso trabalho nesse processo de evolução é um trabalho mais ou menos inconsciente. A gente faz o trabalho que Deus quer, só que nós não temos a consciência nenhuma desse trabalho. A gente faz totalmente inconsciente, mas nós somos conduzidos sim a cooperar no trabalho divino, e vai chegar um determinado dia que nós vamos trabalhar muito mais fortemente nesse propósito, quando nós efetivamente tivermos a consciência do plano divino e vamos trabalhar conscientemente para levar o plano evolutivo conforme foi estabelecido muito antes de ser criado o mundo material. Já existia na mente divina todo esse propósito. E a ciência oculta fala que o universo, espírito, matéria, tudo isso aqui é um organismo único. Então é aquilo que nós estamos falando, nós como seres humanos, nós somos um universo em miniatura. Dentro de nós existem átomos. Se você pegar a configuração de um átomo, quando você pega um núcleo e os elétrons girando em volta do núcleo de um átomo, e você pegar um sistema solar, onde você tem o Sol e os planetas girando em volta do sistema solar, então quando você pega um sistema solar, ele é um átomo grandão. E o átomo é um átomo pequenininho. Então dentro de nós existem inúmeros sistemas solares dentro do microcosmo. Então dentro de nós existe tudo isso. Isso dá para a gente ter uma certa percepção. Para você entender como é o mundo divino, você tem que entender o que é você. Uma das leis herméticas diz isso aí. Assim como é embaixo, é em cima. Então, como é no nosso mundo, é no mundo divino. Então, assim como dentro de nós existem átomos, existem órgãos, cada órgão nosso tem uma consciência. Isso é fácil de perceber, gente. O nosso pâncreas produz insulina, a gente nem está pensando em produzir insulina, mas ele está produzindo. Ele tem consciência de que essa é a função dele. Então, são consciências pequenas dentro da gente. Então, assim como dentro de nós tem pequenas consciências, quando a gente extrapola para o mundo espiritual, nós também estamos dentro de um ser maior. Então, nós, como seres humanos, nós somos átomos ou somos uma célula dentro de um ser muito maior do que nós. Nós não temos essa consciência, mas é bom começar a pensar sobre isso. Então, nós somos parte de um organismo muito maior do que nós. E assim nós vamos dentro da consciência de um anjo do planeta, ou um anjo menor de uma paisagem, ou do anjo de um país. Tudo isso que são anjos menores. Nós vamos entrando dentro dele, até chegar aqui no anjo do universo. Então o próprio universo como um todo é um único ser vivente, é uma única consciência, o universo. E vai diminuindo de grau, diminuindo, até chegar na gente. Mas se a gente olhar para dentro da gente, condensar para dentro, tem muitos outros mundos dentro da gente, e a coisa funciona sempre desse jeito. É um mundo dentro de outro mundo, um mundo dentro de outro mundo, até chegar em Deus. Deus é o todo. Então essa é a concepção de Deus que a ciência oculta fala, que o universo integral é um único organismo vivo. Todos os indivíduos são centros, são células de um ser superior, assim como nós somos. Todos os átomos, todos os seres estão unificados no poder, vida e consciência uno. Se você pegar uma barra de ouro e tirar um pedacinho de ouro, pegar um pedacinho só, esse pedacinho tem todas as qualidades da barra de ouro. Então nós com Deus é a mesma coisa. Deus é o todo.
quando se separa e coloca um ser como nós somos como se fosse um pedacinho tirado do todo. Então a qualidade que existe em Deus existe embrionariamente dentro de todos nós. E o nosso trabalho é deixar esse embrião se desenvolver e levar isso à consciência. Tá? Então o universo tem uma variedade muito grande, nos planos mais sutis, a gente vai perceber que realmente essa unicidade existe. Aqui no mundo material, que é o máximo de materialidade que a gente chega, eu sou uma pessoa, o Carlos é outra, a Ivete é outra, a Tereza é outra, a Neide, assim vai, cada um é separado. Mas nós não somos seres, a nossa consciência é em outras dimensões. Então, quando chega nessas outras dimensões, que a gente vai ter um pouquinho dessa consciência do que é essa unicidade. Então, existem arcanjos solares, está no meio dessa diversidade. Um sistema solar é um arcanjo solar de um esplendor inimaginável. A nossa consciência, que no fundo é um anjo, gente, a nossa consciência é um anjo. Então, ela já é capaz de criar o que nós somos. Imagina a consciência que gera um sistema solar, o grau de adiantamento que essa consciência está em relação a nós. A gente começa a perceber a diferença. Então, para se manifestar, esse ser supremo tem 3 formas, que é criar, conservar e transformar ou destruir. Então, tudo é criado, tudo é transformado e tudo é destruído. Tudo é destruído. Então, o universo é assim, a nossa vida é desse jeito. Se a gente olhar, a gente nasce como criancinha, a gente cresce e a gente morre. Agora, a consciência não morre. Essa consciência vai, através de um processo que se chama de reencarnação, desenvolver novos veículos e vai de novo crescer, desenvolver e morrer. Então, esses são os princípios que levam. E o objetivo de tudo isso é criar cada vez mais consciência sobre todo esse processo. Essas 3 emanações tem 3 aspectos, isso aqui forma aquilo que se chama mônada. Então é a mônada que realmente faz todo esse processo de criação, de dissolução desse processo todinho. Isso aqui no hinduísmo é chamado de Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma é o criador, Vishnu é o mantenedor e Shiva o destruidor. Se a gente vê no cristianismo, a gente chama isso de Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma coisa, está tudo escrito lá. Então, todas as expressões é um reino angélico, tem um elevado arcanjo, e o máximo deles, antes de chegar em Deus, são os Sefirot. Falando de arcanjos solares ainda, tá? Tem uma alta expressão, um único arcanjo preside todo o sistema solar. Gente, se a gente olhar o planeta Terra perto do Sol, fisicamente falando, é um pontinho, é uma titica. O sistema solar, pegar a matéria que existe no sistema solar todinho, tirando o Sol, não dá 4%, o resto é tudo o Sol. A gente vê a potentade que realmente é esse cara que cria o sistema solar, tá? Então, os órgãos superiores do sistema é uma inteligência evolucionária, a nossa Terra também tem uma unidade física dentro do sistema solar, tem um arcanjo planetário. Tá? Para cada ser desse, então tem o plano físico, tem um plano astral, o plano mental. Gente, eu estou falando um monte de coisa aqui. Se isso aqui está difícil de entender, o que é plano físico, plano astral, plano mental, eu recomendo que vocês venham aqui e façam o nosso curso de teosofia, onde a gente dá aula sobre isso aqui, explicando tudo isso, o que somos nós. Então, falar aqui numa palestra rápida, a gente não vai conseguir repetir tudo isso. Então, venham aqui. Nosso curso de teosofia começa no dia 17 de março, onde a gente vai falar sobre tudo isso. Vamos falar desde a evolução humana, vamos falar sobre a evolução do planeta, vamos falar sobre a evolução do sistema solar, vamos falar sobre a lei do karma, a lei da reencarnação. Então, tem diversas pessoas que são membros aqui da loja e de outras lojas, a gente dá esse curso aqui todas as segundas-feiras. Então, caso alguém queira se aprofundar um pouco na teosofia, fala lá com a Rose, deixa o e-mail que eu inscrevo vocês nesse curso que vai iniciar no dia 17 de março. Mas é isso aí. Então, tudo isso aqui tem diversos planos de manifestação que, para chegar nessa compreensão do que seria realmente esse grande ser que vive tudo isso. Então, os arcanjos do planeta, cada planeta tem um. Então, na pesquisa do Geoffrey Rosen, ele fala que cada planeta tem um embaixador nos outros planetas. Então, na Terra, é no nível angélico. Tem um embaixador de Vênus, tem um de Júpiter, tem um de Saturno,
E temos um embaixador da Terra lá também, porque todos esses planetas em evolução estão dentro do mesmo sistema solar. Então assim faz essa hierarquia de processo também. Ele fala que esses embaixadores, esses arcanjos planetários, é chamado de caracóis. Caracóis por quê? Porque o caracol não é aquele bichinho que carrega uma casa nas costas. Então esse anjo, que é o anjo planetário, ele é o caracolzinho carregando o planeta Terra nas costas dele. Um outro é um anjinho também carregando um outro planeta nele, tá? Então isso aqui, tal qual fosse uma casa. Então esses são os anjos planetários que fazem realmente o processo evolucionário planetário. Abaixo do planetário, coloca os arcanjos de cada um dos 7 planos. Eu falei, tem 7 planos, nós também temos 7 veículos de manifestação, um físico, um astral, mental, a gente chama de búdico, depois do búdico a gente chama de nirvânico, depois a gente chama de anupadaka, chama de arte. São planos de manifestação. Em cada plano desse também tem um arcanjo planetário que superintende aquele plano como um todo. Chega nos querubins. Essa lei una também fala que existem grandes arcanjos de luz e são 4 desses querubins. Querubins é um termo utilizado tanto pelo cristianismo como é utilizado também na Cabala, no judaísmo também. Então esses 4 grandes anjos que são os querubins, eles têm um duplo princípio de equilíbrio da causa e do efeito. Então quando a gente fala aqui que a reencarnação é um processo, essa nossa encarnação atual é consequência de uma encarnação anterior. A nossa futura encarnação vai ser consequência dessa atual. Então existe uma lei de causa e efeito que interliga todas essas coisas. Isso aqui não tem ninguém que escapa dessa lei. Essa lei é universal e é uma das mais fortes leis universais que existe, que é a lei do karma. Então esses grandes anjos que ele está falando aqui, esses 4 querubins, são eles que fazem acontecer as reencarnações compulsórias que todos nós aqui estamos aqui compulsoriamente. São eles que conduzem esses processos de ajuste kármico que existe entre todos nós, que todos nós temos créditos e todos nós temos débitos na nossa conta evolucionária. Tá? Então esses 4 são chamados lipicas ou lípicas. No cristianismo eles são chamados de anjos arquivistas, tá? Ou são chamados devarajas dos pontos cardeais. Tem cada um no norte, um no sul, no leste e no oeste. No judaísmo eles são chamados de as santas criaturas viventes ou querubins. No cristianismo é o anjo arquivista. E é esse anjo arquivista que escreve todas as nossas ações, estão escritas lá, pelas quais todos nós seremos julgados. Então, quando chegar lá para enfrentar São Pedro, não adianta falar que você não fez o que você fez. Vai estar tudo anotadinho ali, tudo registrado bonitinho. Esse registro recebe o nome de registros akáshicos. Então, tudo que acontece na evolução, de uma simples semente até um grande ser, tudo que acontece fica registrado. E esse registro é controlado por esses 4 grandes seres. Como eles se manifestam? Eles falam que eles se manifestam numa cruz que é chamada cruz ígnea. Então é uma cruz mesmo. Em cada extremo da cruz, que é norte, sul, leste e oeste, fica um deles em cada quadrante como diretor da energia que existe, que vem do sistema solar. Tá? E o fogo criador, se você imaginar uma estrela, o fogo criador entra transversalmente no ponto de intersecção da cruz, é onde entra o fogo criador, e esse fogo criador se dirige para o norte, sul, leste, oeste. Tá? Então essa cruz é formada nesse processo todo por esses grandes 4 querubins. Ele descende, irradia para o norte, sul, leste, oeste, como falamos. Os raios verticais formam uma cruz de 6 braços, os 4 da cruz e mais o que desce transversalmente. Isso é o cosmos resultante, esse é o Cristo cósmico, esse é o símbolo da cruz. Então nessa crucificação, que é a forma da cruz, é que entra realmente o ser, que entra a mônada, que entra na evolução humana. Então, o grande ser, o nosso Criador, a nossa consciência, está crucificado dentro da gente. Ele está preso no nosso coração, isso é chamado de o Cristo interior.
Então é preso aqui. Então a liberdade desse ser que está preso aqui, para ele voltar a ser um anjo, com toda a tua potencialidade, e não um anjo caído, que todos nós somos anjos caídos. A gente acha que anjo caído é o diabo, mas na realidade todos nós somos anjos caídos. É esse ser que entrou nesse processo e está preso dentro de nós. Então a libertação desse grande ser depende da nossa conscientização, depende realmente da gente fazer toda uma prática de trabalho de conscientização desse ser. Uma vez concluída essa grande conscientização, ele deixa de estar preso e volta realmente a ser um anjo com todo o esplendor. Isso aconteceu com Cristo, isso aconteceu com Buda, isso aconteceu com Moria, isso aconteceu com Kuthumi, com Saint Germain. Fizeram toda essa conscientização e libertaram aquele Cristo que está crucificado em nós, e nós insistimos em ser os carcereiros. O fato é isso, nós somos carcereiros de um grande anjo dentro de nós mesmos, por desconhecimento. Porque a partir de que a gente começa a ter conhecimento disso, a gente começa, em vez de obedecer à mente, a gente começa a obedecer esse ser que está dentro de nós. Tá? Esses cadrantes, cada um deles tem hostes angélicas que auxilia nesse trabalho, que é muito difícil realmente fazer essa lei do karma acontecer, é muito complicado, porque tem tantas ramificações entre encarnações diferentes, entre famílias, entre países, cruza tanta informação que é muito difícil realmente levar isso aqui de uma forma que todo mundo quite todos os teus créditos, todos os teus débitos, fique no 0 a 0 e liberte o Cristo interior. Isso é muito difícil de fazer. Existe realmente esses 4 querubins, auxiliados por hordas de anjos, para levar esse processo em desenvolvimento. Essas inteligências são as 4 sagradas religiões do mundo, nascidos da mente, Devarajas, tudo isso aqui, ou os arcanjos do cabalismo. Essa cruz cósmica gira em torno de um eixo vertical, e isso é o cosmos que fica, assim como essa cruz, a luz entra e essa cruz fica girando, o cosmos físico também fica girando em torno de um sol central. Então nós já sabemos, os próprios cientistas estão chegando lá, que o nosso sistema solar gira em torno de um outro sol, mas não no nosso sistema solar, é um outro sol que fica numa outra constelação. Aí então um vai girando dentro do outro até chegar realmente no Sol central da Via Láctea. Nesse Sol central da Via Láctea tudo gira em torno dele, então esse seria o grande Deus da Via Láctea, de um sistema completo. Esses movimentos, né, solares, planetários, são manifestações desse Sol. Quando você vê esse símbolo da suástica, por exemplo, aqui a gente vê, ó, no símbolo da Sociedade Teosófica tem uma suástica aqui, ó. Esse símbolo aqui quer mostrar justamente isso, é o giro permanente do universo que existe em torno do mundo, em torno de um Sol central. Então existe 2 suásticas, tem uma que gira no sistema horário e outra que gira no sistema anti-horário. Todas as 2 são símbolos divinos. Quando Hitler utilizou essa suástica, ele foi um safado, ele pegou um símbolo realmente muito antigo e utilizou ele para fazer esse estrago todo que ele fez aí. Mas a suástica é um símbolo sagrado, tanto aquela que movimenta no sentido horário como no sentido anti-horário. Sentido horário é o sentido do mundo. Então, quando a gente está muito ligado no mundo, então nós estamos girando no sentido horário. Quando a gente se sintoniza com o espírito e quer sair desse mundo aqui, então gradativamente a nossa suástica começa a girar no sentido anti-horário, que é o sentido espiritual. Esse é o símbolo que a gente chama de suástica. E a crucificação cósmica, que eu já falei, o logos cósmico está no centro dessa estrela por um Manvantara completo. Manvantara é desde o início do Big Bang até o final do universo, isso aqui é Manvantara. Claro que o cientista fala num único Big Bang, mas o Big Bang acontece a todo instante. Quando você pega um ser nascendo, seja um animal ou um vegetal, o que você percebe nisso aí? Você percebe que o óvulo, uma única célula fecundada pelo espermatozoide, de uma vira 2, que vira 4, que vira 8, 16, 32, o que é isso aí? Isso é um Big Bang em miniatura. É isso que acontece. Então o Big Bang acontece em todos os níveis.
Obviamente existe o Big Bang universal, mas existem outros Big Bangs menores. O nosso nascimento foi um desses Big Bangs menores. Então isso aqui é onde entra, onde o Logos está autossacrificado em êxtase criativo. Então durante toda a existência, nossa também, durante toda a nossa existência física, existe um ser em meditação profunda, mantendo a nossa existência. E o cosmos é a mesma coisa, existe Deus em meditação profunda, mantendo o cosmos em evidência, em existência. A partir do instante que esse nosso Criador, essa nossa consciência, interrompe essa meditação, morreu. É isso que acontece nesse processo todinho. Então, o êxtase criativo existe em todos os níveis. Como eu estou falando, de um simples átomo até o universo, existe esse êxtase criativo. Então, esses lípicas estão estacionados nesses braços horizontais da cruz, são matemáticos magistrais e entrelaça todos os karmas dos universos e seres e vai. Por exemplo, aqui, alguém aqui escolheu nascer como homem, como mulher ou nasceu? Nasceu. Nós não escolhemos. Alguém aqui escolheu nascer no Brasil? Não. Se pudesse escolher, eu tinha nascido na Suíça. A gente não escolhe. É o karma que leva a isso aí. Então esse é o trabalho desses seres aqui, ó, e é muito difícil realmente fazer isso aqui ser uma lei perfeita. É dito que de vez em quando tem erros. Uma catástrofe aqui, um avião que cai, morre um monte de gente lá. A gente tem experiência, eu mesmo já tive. Um avião que alguns colegas meus morreram. 3 gerentes da minha empresa que eu trabalhava, lá na Siemens, pegaram o avião e morreram. Um quarto era para ter ido também. O táxi furou o pneu e ele perdeu o avião. Um táxi que ele ia para o aeroporto, furou o pneu e ele perdeu o avião e não embarcou. Você vê, não era o momento dele, ele não estava previsto para entrar naquele processo ali. Então tem um processo por trás disso aí tudo. Tá? Esse é o que se chama karma. Então esses anjos do karma administram essa lei. Os agentes planetários, que são chamados de karma devas, é que faz esse processo todinho acontecer. Então, além desses 4 grandes anjos, que são os lípicas, os registradores, abaixo deles existem anjos nacionais. Então, o Brasil tem um anjo que, eu acho que ele está meio pirado, viu? Porque está de tanta baderna aqui, que esse anjo aqui deve estar, não é que ele está pirado, nós é que estamos pirando ele. Está tanto trabalho que nós estamos dando para ele. Mas a raça humana é presidida também por um arcanjo, assim, temos os anjos nacionais. Países bem estabelecidos nesse trabalho demonstra que os países bem estabelecidos têm um anjo que realmente olha pelo desenvolvimento particular daquele determinado sistema, né? Então tem também anjos interplanetários, que vão muito mais disso aqui. A nossa evolução, a gente fala que ela acontece em ronda, cadeia, esquema planetário. Eu não vou tocar nesse assunto porque ele é muito extenso. Então, se vocês quiserem, como eu estou falando, venham no nosso curso de teosofia, que a gente mostra como é que acontece tudo isso em mais detalhe. Esse curso vão ter quase 40 aulas durante o ano, onde a gente vai falar, vai ter tempo para falar sobre essas coisas. E tem os anjos construtores da forma humana. É o milagre do nascimento. Tem um livrinho desse próprio Geoffrey Hodgson que chama O Milagre do Nascimento, onde ele fez uma pesquisa clara e evidente do nascimento de um ser humano, desde um simples feto até o nascimento. Então tem anjos que estão por trás desse processo. Gente, a formação do nosso corpo é tão fantástica, tão fantástica. Nós temos bilhões ou trilhões de células. Tem uma célula que é cérebro, tem outra que é olho, tem outra que é nariz, tem uma que é dente, tem uma que é pele, tem tudo aquilo. Isso acontece de uma única célula, que é o óvulo feminino, que é fecundado, e aqui vai acontecendo um milagre, que aquele negócio de uma única célula vira um corpo completo. Tem tudo para dar errado, tudo. Tem calor demais, calor de menos, tem fome, tem tudo para dar errado. Mas nós estamos vendo a Ana ali, está tudo certinho aí, Ana, tá, não tá? Tá vendo? Dá certo. Por que dá certo? Porque por trás dessa evolução que está acontecendo em você aí, tem um anjo que está acompanhando todo esse processo.
Obviamente ele não trabalha no nível físico, ele trabalha naquele que a gente chama de duplo etérico. Mas é esse anjo que vai criando o duplo etérico. E o duplo etérico, célula por célula, corresponde a uma célula física. Então isso são os anjos construtores da forma humana. É um milagre que realmente dá certo uma gravidez. Se não tivesse realmente esse anjo que fizesse todo esse trabalho, não tinha chance de dar certo, tá? Então aqui que nós falamos, você não escolhe nação, não escolhe religião, não escolhe país, não escolhe o sexo, não escolhe nada. Tudo isso aqui são essas inteligências que fazem tudo isso acontecer. O número de mônadas, mônada é a nossa consciência. Mônadas que estão em evolução no nosso sistema solar, 60 bilhões de mônadas estão em evolução no sistema solar, dos quais 6 bilhões estão encarnadas, entre 6 e 7. Mas dentro do processo é dito que existem 60 bilhões de almas em evolução. Tem anjos das religiões. Cada religião tem um anjo que é responsável pelo desenvolvimento da religião. O supremo instrutor de todas as religiões é chamado de Bodhisattva. Isso é chamado de o Cristo. Então o Cristo é o Senhor de todas as religiões. Por isso que os evangélicos estão certos quando ele fala que ninguém vai a Deus se não seja por mim. Só que o Cristo deles é muito restrito, é só o Cristo do evangelismo. O Cristo, na nossa concepção, é o Cristo de todas as religiões. Então é um grande anjo também, aliás, esse Senhor Cristo ele não faz parte da evolução angélica, ele faz parte da evolução humana. Só que, obviamente, ele já transcendeu a evolução humana e já está lá longe, muito evoluído, muito na frente. Esse é o instrutor. Então ele trabalha junto com os anjos, mas o instrutor de todas as religiões é o Cristo, tá? E os anjos também assistem os serviços religiosos. Quando você vai numa missa, quando o cara está consagrando a hóstia ali, quem tem aquela evidência tem um anjo por trás daquele ali, canalizando energias para esse processo todinho. Tem anjo de alma grupo. Alma grupo é do reino animal. Você pega lá um monte de cachorrinho, ele não tem uma alma individual, mas ele tem uma alma coletiva. Então dizer que o animal não tem alma é mentira, ele tem alma sim. Só que a alma dele é coletiva, não é uma alma um para um, que nem no ser humano, é um monte de animal tem uma alma. Então tudo isso aí são anjos também dentro desse processo aí. Várias áreas da Terra também é uma alma grupo, como mostramos aquela figura de um anjo de uma cordilheira, o anjo de um planeta. Tudo isso aqui é uma alma grupo também que está cuidando, é um anjo. Então a evolução da alma grupo, na apoteose dele é no reino animal. A alma grupo vai trabalhando muito fortemente até o reino animal. Quando há uma transição animal-humano, a alma grupo pega um animalzinho ali que vai transcender, entrega para uma mônada e fala: mônada, toma aqui que o filho é teu, te vira daqui para frente. Inicia a evolução humana. Aí a evolução humana é a evolução sem Deus. Você fugiu da alma grupo e está sozinho nesse mundo aqui, sem, como se diz, né, sem céu, sem porteira. Se vira. Essa é a dificuldade da evolução humana, que quando chega nesse estágio, o homem é deixado sozinho. Então ele tem que reaprender o caminho de voltar para Deus. Ele tem uma certa assistência, sem dúvida, não é abandonado. Os grandes seres, o Buda, o Cristo, deixam literaturas sagradas para nós aí, mostrando o que a gente tem que fazer. Só que a gente lê tudo isso aí, o que a gente faz? Nada. Não é verdade? Ou só eu que faço isso? É todo mundo. Essa é a verdade. A gente está lá, a literatura sagrada está lá, está no cristianismo, está no budismo, está no hinduísmo, está em todas as religiões. Mas quem é que segue? Tá lá. Então a gente não é abandonado, mas é isso aqui. A alma humana, ela saiu da alma grupo. Essa é a árvore da vida do cabalista, onde mostra aqui o veículo físico, uma série de outros veículos, aqui até chegar na consciência, que é chamado de Keter ou coroa, que na sociedade teosófica nós chamamos de Atma. Acima disso aqui existe mais algumas coisas, até chegar no Ein Sof. Isso aqui nós chamamos de realmente a mônada. Aqui está a mônada, aqui está o mundo manifestado, aqui está a Atma e aqui está o corpo físico. Então estão tudo dimensões separadas. Essas dimensões separadas, todo ser tem um veículo de manifestação em cada um desses planos de manifestação. Se a Cabala fala que existe
10. Nós falamos na teosofia que existe 7. A grande verdade é que diferença que faz. É a mesma coisa. Muda-se um certo nome, agrupa aqui, agrupa ali, mas no fundo é a mesma coisa. Então falamos sobre os anjos. E falar sobre os anjos e não falar no diabo, então está faltando alguma coisa, né? Então a gente precisa falar um pouquinho também que diabo é esse, como é que é esse o problema do mal, que todo mundo acha que o diabo é o antagonista de Deus. E na realidade o diabo não é antagonista de Deus coisa nenhuma. Ninguém chega a Deus se não passar pelo diabo. Ele é o principal cara que você tem que passar por ele para chegar a Deus. E todo mundo sabe que isso é verdade. O que o Cristo fez nos 40 dias e 40 noites no deserto? Ele enfrentou o diabo. Claro que não foi no plano físico, foi em outras dimensões. Mas ele venceu esse diabo lá. Aí ele pôde chegar a Deus. O que o Buda fez lá na árvore de Bodhi? Quando ele fez o processo de iluminação dele, ele enfrentou Mara. Então, Buda enfrentar o Mara é enfrentar esse grande ser aí que é chamado de demônio. E esse ser realmente, para chegar em Deus, tem que passar por ele. Não tem jeito, tem que passar por ele. Então a gente tem que começar a entender um pouco mais o que é esse problema do bem e do mal, o que é esse diabo, o que é o problema do mal. E o Geoffrey Hodgson tem uma versão bastante interessante para entender isso aqui. Ele começa a falar de Satã e Armagedon. Então ele fala que na filosofia oculta, Deus é a vida eterna. Ela está manifestada durante um período que é chamado Manvantara e não é manifestada num período de Pralaya. Então, depois do Big Bang, ela está em Manvantara. No final do Big Bang, que pode ser tanto o Big Crunch como pode ser o Big Freeze, dependendo das versões que os cientistas falam, vai entrar em Pralaya. Então, ou seja, vai acabar tudo. Alguém aqui tem a pretensão de viver eternamente? Sinto muito dizer, ninguém aqui vai viver. Se chegar até os 100 anos já está bom demais. Não vai passar disso. Tá? Mas no universo é isso aqui, a vida eterna é isso aqui. Tem começo, tem meio e tem fim. Vai acabar. A única coisa que não acaba é a consciência que cria tudo isso. O resto acaba tudo. Escutou, dona Tereza? Você está bonitinha aí, coisa e tal, mas vai envelhecer e vai também dançar também. Todos nós. Todos nós. Isso aqui realmente é o que é dito na filosofia oculta. Isso demonstra para a gente, é só a gente ver o mundo, que a gente vê que isso é verdade. Então o que é o diabo? Dentro dessa filosofia aqui, é a matéria, é a substância. Então nós temos um corpo físico, mas quem é que controla esse corpo físico é o espírito. Então nós temos dois princípios, nós temos um princípio matéria e temos um princípio espiritual. É isso que começa desde a criação do universo, quando Deus se manifesta em dois princípios, masculino e feminino, depois gera o filho é o universo. Então, esses dois aspectos de Deus, um se chama aspecto matéria e o outro se chama aspecto espírito. Então, o aspecto matéria é o Satã, é a substância. E o espírito é o espírito. Né? São dois princípios divinos, como são todos dois. Porque a matéria também é divina. Foi Deus que criou também. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente começa a mudar um pouquinho esse conceito e começa a ter menos medo do chifrudo. A gente vai ver que o chifrudo somos nós mesmos. Está dentro de todos nós. Tá? Então, ele está ali, está vivendo. Então, os arcanjos e os anjos, que são em 10 ordens, aqueles sefirotes, são a vida eterna que seguem o verbo de Deus. Então, existem os 10 sefiras. Os 10 sefiras, como eu falei, são os grandes anjos que fazem todo esse processo. Para cada sefira positivo, existe um sefira inverso. É o sefira material. Então, existe o sefira espiritual e existe o sefira material. E os dois coexistem no mundo criado. Quando o mundo deixa de existir, os dois voltam para Deus. Mas ambos são parte de Deus. Tá? Então, esse Sefiras inverso é a expressão da matéria, da substância. E ele, por princípio, como ele é matéria, ele é resistente. Então, a matéria resiste ao processo da vida, ela não quer ser controlada. Então, essa guerra que existe, espírito e matéria, é o espírito tentando controlar a matéria. Então, o que acontece? Até o reino animal,
onde os seres são seres coletivos, não existe essa guerra ainda espírito e matéria. Essa guerra acontece só na evolução humana, que começa a ter a consciência dessas coisas. Então a gente começa a perceber que dentro de nós tem dois aspectos. Tem um aspecto que a gente chama luz e tem um aspecto que a gente chama sombra. Está tudo dentro de nós. E a evolução é realmente equilibrar esses dois princípios, o princípio luz e o princípio sombra. Gente, dentro da gente, se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente vai ver que tem cada sombra cabeluda. Não é fácil não, está lá dentro. E o espírito está tentando controlar essa matéria aqui. Então a matéria, por princípio, ela é resistente à vida. Tá? Então os dois aspectos se reúnem no homem e a tarefa do homem é hercúlea. É pôr matéria e espírito em equilíbrio. Essa é a guerra que existe dentro de cada um de nós. O adepto, que é o homem que venceu a evolução humana, ele equilibrou tudo isso aqui. Tá? Ele passou realmente a controlar totalmente o corpo físico. Quando um Cristo veio aqui, há 2000 anos atrás, principalmente nos 3 últimos anos da vida do Cristo, não tinha impedimento nenhum da matéria Jesus para manifestar o Cristo. Total. Então houve um equilíbrio total entre matéria e espírito. Então Jesus estava totalmente equilibrado nos princípios matéria e princípio espírito, e o Cristo, que é o chefe de todas as religiões, que é o Bodhisattva, se manifestou de Jesus sem nenhum impedimento. Hoje, se a gente olhar para nós aqui, vamos falar, quem é que de nós aqui realmente deixa Deus se manifestar como Cristo deixou há 2000 anos atrás? Nenhum de nós deixa. Nós não estamos nem tendo consciência dessas coisas. Tá? Então o homem é o único ser que o espírito e matéria está presente. É o campo de batalha universal, é dentro de nós. Então aquela batalha que o Cristo fez nos 40 dias, 40 noites no deserto, a batalha que o Buda fez lá debaixo da árvore de bode, todos nós vamos ter que fazer para que o princípio espírito domine o princípio matéria. Então o Armagedon é no interior do homem, e o espírito que está dentro do homem é derrotado, até que começa a desenvolver um princípio chamado mente superior. Daí para frente entra o princípio que a gente chama de princípio búdico, que é o aspecto intuicional, e daqui a pouco realmente Cristo entra dentro de nós. Todo o trabalho que nós temos que fazer é esse aí. Quando a intuição começa a brilhar dentro da gente, a gente começa a perceber essas realidades, não só perceber, como viver essas realidades. Porque perceber no intelecto só não resolve nada, a gente tem que viver. Nós temos que viver como Cristo viveu, nós temos que viver como o Buda viveu. Aí você não está sendo teórico, você está sendo prático. Então a vitória está perto quando a intuição começa a entrar. Isso aqui na teosofia fala que a gente entra na corrente e começa um processo de uma série de iniciações que começa, a gente entra como discípulo, daqui a pouco a gente se torna primeiro iniciado, segunda iniciação, terceira, quarta, na quinta das iniciações, nós somos Cristos aqui no planeta. Alguém aqui está tendo a pretensão de conseguir virar Cristo nessa encarnação? Tira o cavalinho da chuva, tá? Nós temos que aprender muita coisa ainda para chegar lá. Para isso existem as reencarnações sucessivas, uma depois da outra. A gente vai ser iniciado primeiro em alguns mistérios menores, depois nos mistérios maiores, até se tornar um adepto. O adepto é aquele ser humano que o corpo físico dele, a consciência no plano físico, está totalmente integrado com a consciência nos planos superiores. Então não existe mais um veículo em cada plano. É como se fosse um único veículo integrado, manifestado, e o piloto de todos esses veículos é o nosso princípio espiritual. Isso aqui é o que nós estamos fazendo. Então nessa filosofia oculta não tem um lugar para Satã como essa personificação do mal. Ele não é a personificação do mal. Ele é a personificação da matéria. E a matéria é o que ela é. A matéria, no princípio evolutivo, a consciência, quando entra no mundo, tem um processo que é chamado de involução. Quando ela vai mergulhando na matéria, até chegar no plano físico.
que nós estamos hoje. E mesmo chegar no plano físico, obviamente, na consciência humana. Então isso é o que se chama involução. Quando chega no ser humano, aí começa um processo que chama de evolução, que é o retorno para Deus. É o filho pródigo voltando para casa. Nós estamos no eixo, no encontro dessas duas correntes, involução e evolução. Nós saímos da casa do Pai, fugimos da casa do Pai, descemos, fugimos o mais longe possível de Deus e agora estamos começando a nossa viagem de retorno para Deus. Então é isso aqui que a gente está falando, tá? Não tem personificação do mal. Deus não é um governador moral, Deus é governador do amor, é o pai do filho pródigo. Quando o filho voltar para casa, Deus vai aceitá-lo de braços abertos e vai realmente retornar. A parábola do filho pródigo, quando a gente entende o que tem por trás dela, é uma grande verdade, é uma história muito linda. E Jesus ensinava por intermédio de parábolas, porque trouxa que nem nós não entende se falar a verdade, como nós estamos falando aqui. Tá? Mas agora nós já temos a condição de começar a entender o que é essa fugir de casa. Fugir de casa não é fugir do meu pai, que eu saí de casa do meu pai, sei lá, 40 anos atrás, e agora voltar para a casa do meu pai físico. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando é sair de Deus e retornar para Deus. E esse é o significado real da parábola. Então as religiões estão praticando um desserviço muito grande quando eles promulgaram essa ideia desse ser maligno. Não existe o antagonista a Deus. Se existisse o antagonista a Deus, Deus não seria onipotente, onipresente, onisciente. Tem um antagonista, então ele não é onipotente. Então, na realidade, esse ser é a matéria. Por que nós temos que vencer essa matéria e voltar para a casa de Deus? Eu não sei, mas a lei é essa. Nós temos que dominar. E nós vamos aprender a fazer isso aí. Então, tem um conceito de Satã como um anjo caído. É verdade. É o anjo que entrou na matéria. Você, eu. Todos nós somos anjos caídos. Todos. E nós vamos voltar para a casa do Pai, ou seja, vamos sair dessa função de anjo caído, voltarmos a ser anjos e não anjos caídos, quando nós libertarmos esse Cristo que está dentro do nosso coração e nós somos o carcereiro dele. Infelizmente nós somos esse carcereiro, tá? Então o mal é uma qualidade negativa que é a falta do bem, é simplesmente a falta do espírito, não é que ele é negativo. Então, na realidade, o mal é isso aqui, é a ausência do bem, é a ausência do princípio espiritual. Então, a matéria pode continuar como sendo matéria eternamente, ou ela pode ser realmente fecundada pelo princípio espiritual, que é o que nós estamos fazendo nesse processo todinho aqui. Então, a ausência do diabo, tem gente que associa isso como sendo o livre-arbítrio do homem. É mais ou menos. Tá? É mais ou menos, porque o nosso livre-arbítrio, gente, é desse tamanhozinho aqui, ó, para não dizer que é zero. Tá? Você acha que o universo, se você quer ir contra o universo vai deixar de ir para frente? A Terra vai parar de rodar porque você não quer que a Terra roda? Ou que o Sol vai parar de brilhar porque, eu não quero que o Sol brilhe mais? Vê o teu poder de livre-arbítrio que você tem nesses processos todinhos que nós estamos falando. Nosso livre-arbítrio, ó, é quase nada, quase nada. Nosso livre-arbítrio é como ir no supermercado, você pode escolher a marca da margarina, coisa e tal, você usa o livre-arbítrio. Eu quero essa margarina e não essa margarina. Mas nos processos evolutivos, tanto nosso quanto do planeta, como o nosso livre-arbítrio é zero. Tá? Mas tem gente que acha que o diabo é isso, é o nosso livre-arbítrio que leva a isso. Tá? Ele opera contra o propósito, é antagonista do propósito do cosmos, mas no fim de tudo isso é criação nossa. E esse diabo, antagonista de Deus, ele é muito bem-vindo pelas religiões, porque cria a necessidade de você ter uma religião. Você precisa se proteger do diabo, então eu preciso ir na missa, eu preciso rezar, eu preciso confessar, eu preciso rezar para o meu Deus. Então tudo isso aí é criação, poder para manter as massas com essa ignorância total e fica lá. Então não é assim. Então na realidade Deus está dentro da gente, ninguém está desamparado. Ninguém precisa do padre, nem do papa, nem da sociedade teosófica, nem de ninguém. É simplesmente questão de conscientizar. E esse é o trabalho que a sociedade teosófica faz, tenta levar essa conscientização ao pessoal que já está
preparado para receber isso aí, que às vezes o que eu estou falando aqui, para algumas pessoas, isso aqui choca. Quando falar que diabo não é diabo, que diabo é Deus. Mas é isso. Mas a igreja não quer que a gente receba essas informações, porque a gente se liberta, a gente não precisa mais da igreja. Tá? Então, alguns homens assistiu a Liberdade em Ação, que aqueles seres humanos que realmente não querem voltar para Deus de jeito nenhum, existem. Existem aqueles que conscientemente têm tanto medo de voltar para Deus que falam, não, eu não quero voltar para Deus. Esses são chamados de magos negros. Assim como existe uma grande fraternidade branca, que a gente fala que os mestres espirituais, os anjos, superintendem, todo esse processo, tem aqueles seres humanos que deliberadamente não querem voltar para Deus. Estão satisfeitos com esse mundo, o jeito que é e quer continuar aqui eternamente. São chamados de magos negros, da esquerda, face tenebrosa, irmãos da sombra. E o destino deles não é ser aniquilado, não. Mesmo quem flagrantemente nega Deus de todas as formas, na realidade eles não são aniquilados. É dito que eles vão, em vez de ir para o Nirvana, Nirvana é para onde o Buda foi, para onde os grandes seres, onde todos nós um dia iremos também, quando libertarmos o nosso Cristo interior. Existe um outro caminho que é chamado Aviti, que é o oposto do Nirvana. Então quem vai para esse Aviti são esses caras que deliberadamente, vida após vida, fica negando realmente, lutando contra esse retorno. Eles vão entrar numa condição Aviti. É dito que essa condição não é nada agradável. Eu até acredito que não seja mesmo, viu? Tá? Mas, mesmo esses seres, ele vem aqui e fala que são autosseparatividade, né? Eles reembarcam novamente, depois que acabou o processo, em vez de ir para o Nirvana, eles vão para essa região tenebrosa aqui, num outro Manvantara, no futuro, depois começa tudo outra vez, eles vão ter uma nova oportunidade, vai começar tudo do zero, tudo do zero. Você já pensou, a gente começar tudo do zero de novo? Se coloca no lugar da tua consciência e começa a analisar você, começando a aprender o mineral, o vegetal, o animal, entrar no humano, brigar com os dinossauros de novo, fazer esse trabalho tudo outra vez, que levou bilhões e bilhões e bilhões de anos. Você joga tudo fora, tudo fora. Então a gente tem que realmente conscientizar que o caminho é a libertação de Deus dentro de nós. E não é lutar contra, é se entregar. Nós temos que nos entregar para Deus. Parar de querer ir nesse rumo ou nesse rumo. Vai no rumo que Deus quer que você vai. Ele sabe o melhor para nós. Mas nós somos cabeça dura. Ele não vai. E o não ir na direção que Deus quer gera karma. Aí a gente fica preso, reencarnações, assim vai. A gente vai aprendendo. Então o Satã é a personificação de arrancar. Arrancar é matéria, é o veículo da matéria, que é um impulso ativo que faz essa ilusão da separatividade, e quem fica preso nesse princípio arrancar é esses seres que realmente não vão retornar para Deus e vão chegar nesse princípio que chama Aviti aqui. Estou estudando aqui agora no gnosticismo, eles chamam esse princípio de pleroma. É o retorno ao nada. Então todo o processo evolutivo que aquela consciência, que aquela mônada fez, foi tudo perdido. Vai começar tudo do zero. Tá? Então o Satã pode ser encarado também como os erros da humanidade, que nas fases emocionais e mentais da evolução. Nós fazemos erro. Mas na realidade o Satã é matéria. Tá? Então a ação do Sefira inverso é visto com a personificação da resistência da matéria no Manvantara. Já falamos, a resistência não é um mal. Porque se não tiver nada que resista a nós, a gente não cresce, gente. Quando é tudo bom demais, tudo é fácil demais, ninguém cresce. Então essa resistência da matéria é justamente para que a gente lute contra e cresça. Então esse é o trabalho que é feito pelo demônio, que é feito pela matéria. Então esses sefiras inversos são inteligências que modelaram toda a nossa mente, o nosso veículo emocional, o nosso veículo físico, nas três raças anteriores à nossa,
Tá? Nós já estamos na quinta. Foram eles que fizeram esse processo, que era o processo que nós chamamos de involução. Mas agora nós entramos já no processo chamado evolução e a gente pode se libertar do jugo da matéria. Não é que a gente não vai ter mais corpo, vai ter. Pega os princípios que a gente volta a dizer do Cristo, do Buda, eles tinham corpos físicos, mas eles não se deixavam dominar nem pelo veículo físico, não se deixavam dominar pelas emoções e não se deixavam mais dominar pelos pensamentos. Eles que dominavam todos esses três princípios. E é o que nós temos que aprender a fazer. Então esses príteres aqui que fazem esse processo, eles querem atrair os egos mônadas para entrar na matéria. Eu não sei por que esse safado aqui me puxou para cá também. Me puxou todos vocês. Todos nós estamos aqui. Então esses príteres que ele está falando aqui são essas inteligências que estão ligadas com o processo involutivo. Mas nós já vencemos o processo involutivo. Então é hora da gente mostrar quem é quem nessa brincadeira aqui, quem é que manda nesse circo aqui. Então emergir na matéria, do ponto de vista desse arco evolucionário, já aconteceu, mas esse emergir na matéria foram essas evoluções satânicas, que são as consciências de realmente nos jogar dentro da matéria. Tá? Elas não podem ser encaradas como satânica, porque a descida é essencial. A gente tem que descer para depois subir. Então a gente encara com esses demônios como sendo essas coisas, mas são processos divinos, sim. No cabalismo, os sefiras inversos são inversos. Tem 10 sefiras positivos, tem 10 sefiras inversos. Os inversos estão no lado da matéria e os superiores estão do lado do espírito. Então, a luta entre os sefiras e os sefiras inversos é a luta universal que acontece fortemente dentro de nós. Esses sefiras, isso aqui eu vou até pular um pouco, isso aqui só preciso fazer o curso de teosofia para entender. Essas gunas de tamas, rajas e sátiva são as energias divinas que a gente tem que aprender a controlar todas essas energias. E esses sefiras acentuam o lado material, que é tamas, o lado mudança, que é rajas, e o lado sátiva, que é o lado harmonia. Tudo isso aqui. Então, os que auxiliam no arco descendente, a gente chama de satânicos. Os que auxiliam o ascendente, a gente chama de redentor. Mas teve a época que os satânicos predominavam, que era o processo da involução. Nós já vencemos, agora nós estamos no processo da evolução. Então é hora de realmente os sefiras dominarem a nossa vida e não os sefiras inversos. Tá? Então essas alegorias na escuta que fala nas escritas sagradas, que fala de antagonistas, né? No fundo é equilibrado. Tá? O objetivo da matéria no arco involutivo era predominante. O objetivo do espírito no arco evolutivo é predominante. Então tem uma hora que quem manda é o demônio, tem hora que quem manda são os espíritos. Assim vai. E essa natureza do mal é Satã. Ele não tem existência própria como sendo uma personificação do diabo. Simplesmente não existe esse cara. Mal, aquilo que eu falei, é o nosso desconhecimento de que no fundo nós somos não matéria, mas nós somos seres espirituais. Tá? Então é dito que essa frase é muito famosa, demônio, Deus inverso, o demônio é o inverso de Deus, tá? É a sombra que o homem vê quando dá as costas à luz. Essa natureza não é boa nem má. Para Deus não existe nada bom e nada ruim, tudo é porque é. O bom e o ruim é criação da nossa mente, simplesmente criação da nossa mente, onde a gente vai ver isso aqui, que existe uma única lei imutável e impessoal. Deus não é pessoal. Deus é totalmente impessoal. Deus ilumina os sefiras inversos e ilumina os sefiras normais de voltar para Deus. Tudo é Deus. Então não existe bom e mal e não existe preferência. Tudo isso aqui é impessoalidade, é total. Então o que é esse mal? Tá? É isso aí. É matéria não sujeita à luz ainda. A matéria iluminada é aquela matéria de um Jesus, a matéria de um Buda, é a matéria desses grandes seres, está iluminada. Então a matéria não iluminada é o que a gente chama de demônio. É só isso que é o demônio, gente. Na existência serial, o espírito é a matéria
né? Não são nem moral nem imoral, não é bom nem mal, que essas coisas de moral, imoral, bom e mal, é tudo criação, infelizmente, da nossa mente, e nós não somos nossa mente, nós somos consciência. Tá? Então, valor humano, experiência humana, não existe esse mal. Tá? As coisas podem ser boas, podem ser mal, mas é isso aí, nós é que fazemos isso acontecer. Só para mostrar um pouquinho aqui esses seres, Keter é o maior dos Sefiras e o Malkut é o material. Quando você olha isso aqui, tem o nome dos arcanjos. O maior dele é chamado Metraton. Aí vem todo Ratziel, Isaquiel, Camael, Micael, Rangel, Rafael, Gabriel. Todos esses aqui são arcanjos de cada um desses planos de manifestação. E para cada um desses arcanjos aqui existe o contrário, que são Tamiel, Shagidel, Satoriel, todos aqui são os nomes que estão na Cabala, que mostram os arcanjos que trabalham para o lado espiritual e os arcanjos que trabalham para o lado material. São os 10 sefiras, correspondente a cada um dos planos de manifestação, e os 10 aqui, que são o princípio material, que também é Deus, que se não existisse a matéria, não existia o universo, não existiria crescimento nem nada. E existe uma cooperação. Aqui, tem mais 5 minutos, tem 9:25, tá? É uma cooperação entre o reino angélico e o reino humano. Essa cooperação entre o reino angélico e o reino humano acontece sem a nossa percepção. Como eu falei, na celebração de uma Santa Missa, tem os anjos que estão lá, sim, abençoando a hóstia, abençoando o vinho, trazendo aquelas energias para lá. Então, a cooperação existente entre a evolução humana e a evolução angélica, ela é inconsciente, mas nós podemos torná-la consciente. Esse é um dos trabalhos que o Geoffrey Hodgson mostra quando ele fala. Ele tem alguns trabalhos, por exemplo, sobre a Santa Missa, onde ele mostra todos os anjos que existem ali. É uma cooperação através do cerimonial que a gente pode realmente conservar e dirigir essas forças nessas ações que são conduzidas pelos anjos. E obviamente o sacerdote, quando é um sacerdote bem intencionado, ele trabalha também em parceria com esses anjos. Então precisa elevar a sensibilidade para que essa vida divina seja visível. E essa sensibilidade é a nossa clara evidência. Chegar nesse estado, você vai enxergar a vida dourada, a força-vida oniperante, que mostra tudo isso aqui. Vai sumir as formas físicas e a gente vai se tornar simplesmente seres espirituais nesse processo todinho. Acho que chegou no final, tá? Já são quase 9:30 e a gente tinha um compromisso de tentar acabar às 9:30. Então, espero ter passado para vocês, entre a semana passada e essa semana, como é a atuação desses seres que nós chamamos de anjos, que estão em flagrante evolução paralela aos seres humanos, e nós podemos transformar isso num futuro relativamente não tão longo assim, como sendo uma realidade maior dentro do nosso processo de evolução da nossa consciência, com o objetivo maior de libertar esse ser que está crucificado dentro da nós. É por isso que nós temos o formato de uma cruz, gente, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Está crucificado esse ser que está lá em profunda meditação para manter a gente aqui, e a gente vai, em vez de fazer o trabalho dele, a gente vai para o boteco tomar cerveja, ver novela, a gente vai ver o Big Brother, vai ver essas coisas tudo aí, em vez de fazer o trabalho que a gente tem que fazer aqui nesse plano. Então é essa consciência que a Sociedade Teosófica, que a gente tenta trazer para todo mundo, para que realmente acreditem, isso é uma grande realidade, e nós não queremos ir para aquela região chamada Aviti, nós queremos ir para o Nirvana. Ok, gente? É isso aí. Tem um internauta aqui, ele está perguntando de Rio Claro. Perguntando de? Chama Dorim. Como é que chama? Dorim, ele chama. Sim. Rio Claro, ele pergunta se você poderia disponibilizar o PowerPoint da palestra. Pede para ele simplesmente me passar o e-mail que eu mando para ele. Ele pergunta também se você conhece, já ouviu falar no Santo Anjo Guardião.
Anjo guardião, sim. O anjo guardião No é f- onde ele se encaixaria nessa hierarquia angélica. Tudo bem, eu vou tentar falar sobre isso. Esse anjo guardião, ele está ouvindo? Está ouvindo? Tá, esse. Boa noite para você. Tá. Dorim. Dorim de Rio Claro. Olá, boa noite, Dorim. Anjo guardião, no fundo, existe um único anjo guardião. Esse anjo guardião é aquilo que nós chamamos de Atma, que está no nosso coração. É ele que nos acompanha há milênios, há milhões e bilhões de anos, seguindo todo o nosso processo evolutivo. E ele vai continuar conosco até o final dos tempos, quando nós voltaremos para o Nirvana ou não. Então, esse é o verdadeiro anjo guardião. A gente rezar para qualquer outro anjo que não seja o nosso Atma é perda de tempo. A gente tem que chegar à conclusão e ver realmente de que esse é o grande ser que existe em nosso coração e é a razão de todas as nossas encarnações, é descobrir esse anjo guardião. Ele não está fora, ele está dentro de nós. Legal. Ok? Deu boa noite, professora. Boa noite, professora. Muito boa noite. Obrigado. Que é isso, Carlos? Boa noite. Isso se fosse.